como, me diz uma coisa, para a Irlanda, como funciona o processo de imigração? Que visto que você foi? É tranquilo? Como que funciona para lá? Quanto tempo você ficou? É bem tranquilo. Eu vou falar um pouco do que era naquela época, porque hoje em dia mudou um pouquinho, né? Mas o sistema, assim... A Irlanda, primeiramente, eu escolhi porque é um lugar que é muito rico em história, então a história medieval é um lugar que valoriza muito a história deles, e também eles têm uma abertura muito grande para imigrante, para ir para lá estudar, né? Então a forma mais fácil aí de conseguir ir para lá é como estudante. Então no meu caso foi visto de estudante, e aí na época era... você fecha um pacote com uma escola de inglês, e aí o visto que você tem é um visto de 1 ano, onde você pode, nos primeiros 6 meses você estuda, no meu caso eu escolhi estudar inglês, e nos outros 6 meses você tem holiday, você tem férias onde você pode trabalhar e viajar, enfim, e tudo. Então o interessante é que nos primeiros 6 meses, você pode trabalhar 20 horas semanais. Né? Por lei você então, pode. Eles mesmo estudando, trabalhar. você ainda consegue trabalhar. Exatamente. E outra coisa interessante, em qualquer momento, sei lá, 1 mês de estudo, você pode trancar sua matrícula, aí você tranca a matrícula para estudar, você trabalha, aí você pode trabalhar 40 horas semanais, então você aumenta o seu salário, e depois de, sei lá, decidir 3 meses, você quer voltar para a escola, eles vão te encaixar em um nível mesmo que você estava e você vai continuar o estudo. Então tem essa flexibilidade, é outra coisa interessante lá, entendeu? Então você pode passar das 20 horas de trabalho, você pode fazer vamos dizer, um horário completo, cheio, que seria de 40 horas semanais. Enquanto você tranca a sua matrícula e pede tipo holiday da escola, entendeu? Então, por exemplo, 6 meses de... exatamente. Então, 6 meses de escola, enquanto você estiver estudando, você só pode trabalhar 20 horas, caso você arrume um emprego. E eles são bem rigorosos quanto à lei disso, né? Você não pode trabalhar mais horas, né? Para você ter uma condição de estudar melhor. Aí, no momento que você pede para ter holiday, ter as férias da escola, aí você pode trabalhar 40 horas semanais, entendeu? Então, essa flexibilidade é uma coisa muito boa também. Se você decidir, sei lá, viajar, fazer uma trip na Europa, você pode pedir um holiday ali, entendeu? Assinar um termo para congelar a sua matrícula, você vai, viaja ou trabalha, o que você quiser fazer, e depois você volta e se encaixa aí numa outra turma para continuar o estudo, entendeu? Falando em estudo aí, você já falava o idioma? Você já falava o inglês lá quando você foi? Não, então, eu já tinha feito alguns cursos de inglês, mas eu não era fluente, então eu me acostumei a escutar. E aí, muitas vezes, quando eu escutava, às vezes, filmes ou seriados, eu falava, olha, é fácil de entender, eu tô entendendo. Aí, quando você chega lá, vai pedir um sub ou qualquer coisa que foi, cara, o sotaque é diferente, entendeu? E aí eu falei, putz, eu acho que eu não sei tanto assim, né? Então, no início, foi uma dificuldade grande quanto ao idioma, porque lá eles falam inglês, apesar de terem a língua irlandesa como um patrimônio deles, né? Então, mas pouquíssimas pessoas falam, porque é uma língua bem antiquada e bem complicada, muito complexa. Então, até os irlandeses todos se comunicam normalmente em inglês, né? Aí você vai encontrar um ou outro em algum lugar que fala um pouco de Irish, né? Irlandês. Né? Os antigos deve ser, né? Mas quando eu cheguei, aí eu percebi... Oi? Devem ser os mais antigos, né? Os mais de idade devem falar a língua local.